Boa noite a todos. Pastor Lécio, pode vir aqui. Não vai ser eu que vou pregar. Eu só vim aqui te apresentar um amigo que eu tenho. Fico muito feliz dele estar aqui hoje. Adail, obrigado, viu, Adail? Esse rapaz aí, levanta a sua mão para que conheça o meu amigo Adail, esposo, da Mari, papai do Eduardo e da Poliana. Esse aí eu tenho orado por ele todos os dias desde que conhecia ele. Um dia vocês vão conhecer mais sobre o Adail. Obrigado, Adail. Deus te abençoe e obrigado de coração por você estar aqui na casa de Deus, tá bom? Vamos então ouvir a mensagem apresentada hoje pelo pastor Laércio. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela bela canção. Eu ontem disse que tenho desfrutado de um banquete com as músicas que têm sido maravilhosamente escolhidas para este momento que antecede a pregação do Evangelho. E para mim é uma alegria muito grande quando a boa música entra no coração da gente. Bem, hoje, mais uma vez, nós temos um tema fácil de falar e difícil de viver. É um tema singular porque ele exige de cada um de nós uma comunhão muito profunda com Deus. E nossa família depende determinantemente, de uma maneira muito decidida, de nossa capacidade de sermos cristãos nesta dimensão, para que possamos lograr, alcançar o êxito que necessitamos. Abraão foi uma pessoa que viveu um momento muito especial da história humana, e Ló, seu sobrinho, foi uma pessoa que com sua família viveu o fim de uma civilização. Ló viveu o fim de um contexto. Noé também viveu o fim de uma civilização. Esses personagens bíblicos são muito semelhantes a todos nós. A todos nós. E quando a gente começa a buscar na palavra de Deus um conjunto de elementos que possa apoiar-nos, que possa orientar-nos, que possa sustentar-nos em nosso empreendimento de conduzir a família no contexto do fim, há uma virtude preciosa, há uma necessidade incrível, que é a necessidade de submissão. Mas submissão é uma palavra fácil de falar. As mulheres não gostam muito dessa palavra, principalmente porque quase sempre ela é usada no contexto de orientar a mulher a ser submissa. Só que a própria palavra, ela tem em si uma explicação preciosa, que é submissão é estar debaixo da missão, de uma missão comum. A palavra de Deus, ela também fala que nós devemos ser submissos uns aos outros. Ela não fala apenas da mulher submissa ao marido, ela fala também de todos nós submissos uns aos outros. Ela fala do marido submisso à esposa. A ideia de submissão é uma ideia de comunhão para um propósito. Qualquer casa dividida contra si mesmo, dividida, ou seja, com dupla visão, com duas visões, ela não prospera. A ideia de submissão é uma ideia inversa à ideia da divisão. Na divisão você tem dupla missão, você tem dupla visão. Na submissão você tem todos debaixo da missão, porque não pode ter dupla visão. Agora exige uma coisa, e é o tema que vamos tocar hoje, que é o tema da humildade. A gente precisa parar para refletir um pouquinho sobre quão importante é essa virtude espiritual de ser humilde de coração para o êxito da missão que
todos nós temos de conduzirmos nossa família para o encontro com o Senhor, agora, nesse momento de tempo do fim. Bem, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e eu quero convidar todos a abrirem em um texto, Lucas capítulo 2, verso 1. Eu quero apresentar a vocês algumas faces da humildade. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1. Ontem nós comentamos que a humildade é de todas as virtudes, a mais sensível. A humildade é tão sensível que quando eu descubro que sou humilde, eu perco. A humildade, portanto, é uma virtude natural da atuação do Espírito Santo. Não é natural em mim, eu não venho ao mundo humilde. Humildade também não é autodepreciação, não está relacionada a isso. E você vê esse texto aqui agora e fica pensando, pastor, o que tem nesse texto? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto de César Augusto para que toda a terra fosse recenseada, recenseamento. O que tem nesse texto? Bem, Roma teve alguns imperadores. Esse César foi o segundo. Ele tomou posse no ano 14 antes de Cristo. Ele tomou posse. Antes dele havia existido Júlio. O Júlio, ele era um sujeito muito vaidoso. Muito vaidoso. O aniversário dele era no mês de Quíntilis. E ele era tão obcecado por ele mesmo, que ele decidiu colocar no mês do seu aniversário o seu nome. E ele decidiu, bom, a partir de agora, o mês de Quíntilis vai mudar o nome e vai se chamar Júlio. E assim ficou. Até hoje, o mês de julho vem em homenagem a Júlio César por essa decisão dele. Bem, durante esse mês de 31 dias, era pão e circo para todo mundo o mês inteiro. Ok, ele morreu, passou um tempo, ele foi apunhalado 23 vezes, até por gente querida, gente muito próxima a ele. E depois veio um outro imperador, o César Augusto, o imperador dos dias do nascimento de Jesus. Este César, ele fazia aniversário no mês de Sextilis. Ele era imensamente vaidoso, tão vaidoso quanto era o Júlio. E ele decidiu, bem, se ele tomou um mês e colocou o nome dele, eu vou pegar um mês e vou colocar o meu nome também. E então ele decidiu que o mês de Sextilis, que era, você tem os 2 primeiros meses do ano dedicado a Mercúrio e a Júpiter, e depois você tem por numerais. E aí você tem o mês de Sextilis, que é o 8º mês, que naquela época, Sextilis, ele disse, vai passar a ser Augusto. E assim a gente tem o nosso agosto. Mas tem um problema. O mês de Sextilis tinha apenas 30 dias. Não tinha 31 como tem hoje. E o César Augusto ficou tão assim, encafinfado com essa coisa, grilado com essa coisa, que ele pensou assim, bem, não, assim não. Por que o outro tinha 31 dias de comemoração e eu vou ter apenas 30? Então ele foi ao pobre do fevereiro, tirou um dia lá do fevereiro e colocou em agosto. E é assim que você tem no meio do ano, 2 meses em seguida com 31 dias. A vaidade. Só que naqueles dias,
nasceu nesta terra alguém que não ia mudar nome de mês, alguém que nasceu num estábulo, alguém que não ia mudar a quantidade de dias de um mês. Nasceu alguém que dividiu a história pela pessoa que ele foi, pela obra, pelo ensinamento, pela mensagem, mas mais do que o ensinamento verbal, pela vida que ele viveu. Nasceu a pessoa de Cristo, que com sua humildade, a sua maneira de ser, a sua origem humilde, mas não apenas humilde desde a perspectiva de não ter coisas, senão que humilde de coração, dividiu a história. Bem, não é fácil ser humilde, não é fácil para nenhum de nós, porque nós temos, infelizmente, uma natureza que conspira contra esta virtude. Nós somos facilmente enganados pela tentação da exaltação própria. Eu quero pontuar um outro detalhe. Em São Mateus, capítulo 5, verso 41, a palavra de Deus diz assim: se o teu inimigo obrigar você a caminhar uma milha, vai com ele 2. Se o teu inimigo obrigar você a caminhar uma milha, vai com ele 2. Outra história do Império Romano. E vão juntando, para vocês conhecerem as faces bíblicas da humildade. O que quer dizer? Como a palavra do Senhor propõe que eu possa lograr, que eu possa alcançar esse elemento tão importante para conduzir a minha família em harmonia. Bem, nos dias do Império Romano, havia uma lei que dizia o seguinte: se um soldado romano, portando bagagem, encontrar um judeu ou uma nação subjugada, tem o direito de exigir ao judeu que carregue a sua bagagem por 1 milha. Bem, os judeus sempre foi um povo, bem, altivo, muito orgulhoso de sua origem, de sua história. Os judeus têm essa vaidade até hoje. Até hoje. E naqueles dias, pelo texto bíblico, se percebe que não era diferente. Bem, se o teu inimigo obrigar a carregar, a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Um judeu, quando o romano olhava para ele e dizia assim: meu burrinho de carga, vem, a bagagem. Agora imagina, para um povo bem vaidoso, ter que ser obrigado a carregar a bagagem do inimigo. Normalmente, o judeu ia rosnando, abençoando as descendências todas do soldado romano, dando elogios para a mãe dele aos montes. Bem, mas acontece um detalhe. Um dia, escuta essa pregação de Jesus: se o teu inimigo obrigar você a ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Para o judeu, o que Jesus estava dizendo para o fariseu, para o zelote, era terrível. Terrível. Parece, ele acha que 1 milha é pouco. Ele quer destruir a gente. Que ensinamento louco é esse? Mas alguém decidiu aceitar a loucura do Evangelho e decidiu carregar a bagagem do soldado romano não por 1 milha, mas por 2 milhas.
o soldado romano chamou o cristão, ô meu burrinho de carga, vem aqui. Que o cristão pegou a bagagem e, ao invés de xingar ou de praguejar, ele segurou a bagagem e saiu. Ao Deus de Abraão louvo, oh, como é bom louvar, meu Deus. O soldado romano ficou, que passa? Quando completa uma milha, que o soldado vai tomar a bagagem, era uma milha, já tinha completado, e vai tomar a bagagem, o cristão lhe pergunta, mas para onde você está indo mesmo? Não, eu estou indo para ali. Não tem problema, tome o outro lado a outra alça, eu seguro aqui, você lá e a gente vai juntos. Eu faço uma pergunta a vocês. Quem de fato foi perdedor? Aquele primeiro judeu, que carregando a bagagem, quando completava a milha, jogava e ia embora? Ou esse que decidiu caminhar as 2 milhas? O que eu estou dizendo a vocês é muito refinado. É para que todos compreendam que a proposta de Cristo, de sermos humildes, não deprecia, não humilha, não inferioriza a nenhum de nós. Caminhar uma milha com o espírito maltratado, com o espírito aborrecido, de fato é uma humilhação. Muito absurda. Ao contrário de caminhar 2 milhas com um espírito de louvor. No ambiente familiar, nós muitas vezes teremos que caminhar algumas milhas, várias milhas. Em nenhuma circunstância, a humildade de caminhar uma milha a mais e se sacrificar um pouquinho mais, em nenhuma circunstância é humilhação. Porque o que caminhou as 2 milhas, ele saiu forte. Ele não saiu abatido. A humildade não vai abater você, não vai. A humildade vai te fortalecer. Eu quero tomar um detalhe com vocês. A palavra de Deus diz assim, em Romanos capítulo 12, alegra-te com os que se alegram, e chora com os que e chorai com os que choram. Eu digo a vocês uma coisa, é muito mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Por quê? Por quê? Romanos 12, os versos 6, 7, 8, você encontra toda essa... 10, 11, 12, você encontra essa dinâmica. Eu estou dizendo que é muito mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Por quê? Consegue pensar? Porque na nossa natureza vaidosa, a alegria do outro tem menos poder de produzir alegria em nós do que a tristeza do outro de produzir tristeza em nós. Por causa da falta de humildade, nós temos a tendência
de sermos competitivos uns com os outros. Pense no garoto, 2 jovens que jogam bola na várzea, os 2 são humildes, muito pobres, mas um deles consegue passar num desses concursos brasileiros que dá 30 mil reais de salário, e de repente, no mês passado, os 2 estavam com tênis furado, jogando bola, e agora, no mês seguinte, o outro recebe um salário de 30 mil reais. Seria fácil para o que não está recebendo, para o que continuará lá na várzea? Será que seria fácil para ele soltar fogos pela vitória do seu companheiro? A humildade. A humildade vai nos ajudar a nos alegrarmos com quem se alegra. A humildade vai colocar em nós um espírito sublime, um espírito doce. Pastor, por que você está insistindo nisso? Amigos, o crente ele terá muitos inimigos na caminhada dele. Mas o verdadeiro crente, a gente conhece não é pela maneira como trata amigos, mas é pela maneira como trata inimigos. Porque amigo, até bandido trata bem. Agora, como tratar bem a um inimigo sem ser humilde de coração? Como andar a segunda milha no contexto da família sem ser humilde de coração? Por que eu tenho que viver vida de Césares? Cheio de ego, cheio de vaidade, cheio de uma coisa que destrói os meus relacionamentos e que torna a minha vida, meus relacionamentos infelizes. Albert Camus, filósofo francês, de família francesa, ele, filho de pai argelino, ele ficou órfão de pai muito cedo. E ele foi criado por sua avó, que era uma empregada doméstica. Mas ele se destacou nos estudos. Albert Camus, ele é o pai do absurdismo. É uma linha filosófica, uma teoria filosófica. E ele se destacou nos estudos, e ele foi estudar com gente de classe alta. Conseguiu uma bolsa e foi estudar com gente de classe alta. E um dia ele foi preencher o cadastro para ingressar na universidade. E no cadastro pedia a profissão da mãe. E quem cuidava dele era a avó. E era ela que representava, que era responsável por ele. E naquele dia, quando ele foi preencher o cadastro, ele agora ia estudar com os ricos, não porque fosse rico, mas porque era um aluno destacado. Ele sentiu vergonha. Ele sentiu vergonha da profissão dela. Sabe o que aconteceu com ele? Depois de sentir vergonha da profissão dela, ele sentiu vergonha de si por haver sentido vergonha. Vergonha de ter sentido vergonha. Porque ele percebeu que a vaidade dele estava fazendo com que ele negasse a realidade de que alguém que havia abençoado a sua vida era importante para ele, mas não tinha status social. Ele agora sentia vergonha. A falta de humildade vai ser uma tentação muito grande,
para o cristão sentir vergonha do Evangelho. Existem aqueles que se envergonham do Evangelho, mas existem aqueles que envergonham o Evangelho. Alberto Camus, pela primeira vez, ele sentiu vergonha de ter tido vergonha de alguém que fez tanto por ele. Gente querida, a falta de humildade pode nos golpear de diversas maneiras. De diversas maneiras. A falta de humildade pode nos fazer profundamente infelizes. E eu quero tomar com vocês um texto que está em Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5. É um texto muito interessante e eu quero compartilhar com vocês esse texto. Cantares, capítulo 5. Eu gostaria de uma Bíblia em português, eu estou com minha Bíblia em espanhol aqui, então eu fico traduzindo e eu posso cometer algum equívoco terrível. Então, alguém que esteja com a Bíblia em português, eu gostaria que viesse ler aqui para mim. Qualquer um de vocês. É um texto um pouquinho mais longo. Do verso 1 em diante. Uma Bíblia em português. A minha está em espanhol. Eu tenho que ler e traduzir. Então, venha, meu irmão. Pronto, venha. Venha me ajudar aí com sua Bíblia. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Esse texto narra um episódio familiar. E você vai perceber o papel da humildade nesse texto. Venha. Na versão internacional eu leio: entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, e bebi o meu vinho e o meu leite. Comam, amigos, bebam quanto puderem, ó amados. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Um minuto, fica aqui comigo. Observem bem que o texto ele começa assim: eu entrei no meu jardim. Era o fim da colheita, era um momento de celebração, era uma festa, havia uma festa. Havia uma festa e ele estava comendo, ele estava se divertindo com os seus amigos, e em um dado momento desse encontro, ele diz: comam e bebam, amigos, bebam quanto puderem. A cena sai desse ambiente de festa e vai para casa. Em casa está a amada, no verso 2, e diz assim: eu estava quase dormindo, aqui é em casa. O verso 1 é na festa, o verso 2 é em casa, o verso 1 é ele, é o amado, o verso 2 é ela. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Ou seja, eu estava na expectativa, esperando alguma coisa. Escutem, o meu amado está batendo. Agora leia o verso, a continuação do verso 2. Abra minha porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, meu cabelo da umidade da noite. O que percebe aqui é que ele chegou, e agora ele bate a porta, ela estava do lado de dentro, esperando por ele, mas veja o que aconteceu no verso 3. Já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Veja, ela parece que está com má vontade.
Parece que ele perdeu a hora. O que parece é que ela organizou uma festa particular para os dois, mas ele não chegou. Passou da hora na festinha dele, do verso 1. Passou da hora. E ela estava esperando. Quando ele bate a porta, ela diz, eu já troquei a roupa. Eu vou me vestir outra vez. A comida já está fria na mesa. A vela já gastou. Veja o que ela continua dizendo aqui. Já lavei os pés, terei que sujá-la de novo? Ela está com má vontade. Eu já tirei a roupa, não, eu não vou vestir de novo, não. Eu até já lavei os pés. Eu vou sujar outra vez. Mas veja o que ele faz. Sequência. O verso 4. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Veja, ele está do lado de fora, mas de alguma maneira ele conseguia colocar a mão por uma abertura da porta para tentar abrir a porta. Ela estava com má vontade. Ela estava aborrecida. Eu sei disso também pelo vocabulário dele. Veja, homem quando começa assim, abra a porta, minha florzinha, minha pombinha, minha queridinha, minha fofinha, minha gata. Aqui tem tudo isso nesse verso 2 aqui. O cara tá exagerando, né? Aqui ele dá tanto elogio que é um sinal que ele tinha pisado na bola, como diz a juventude. Ele tinha aprontado para esses elogios aqui todos, e a má vontade dela, não, eu já tirei a minha túnica, eu tinha vestido uma roupa bonita, eu tinha preparado um jantar especial. E o meu amado, então, ele pôs a mão, ele fez um esforço, ele queria abrir a porta, e eu estava ali, como eu queria ter uma noite especial com ele, como eu queria que ele entrasse, eu só não ia dar a ele o gosto de me levantar e abrir a porta. Se ele conseguir abrir, está feito. Mas se não conseguir, daqui eu não saio. Veja, o texto diz que o coração dela palpitava, ela queria que ele conseguisse, mas o orgulho impedia ela de se levantar e abrir a porta. O orgulho dela jogou contra a felicidade dela. Veja o que acontece. Aqui tem no verso 4, o 5 agora. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Veja, os dedos, ela finalmente decidiu se levantar, pega perfume, joga na mão, joga perfume e exagerou, porque na pressa, né, aí já esparramou. E ela vai abrir a porta. Eu abri, mas o meu amado se fora. Eu abri, mas o meu amado não estava mais lá. Muito obrigado. Eu sei que é muito desgastante você fazer um plano e o outro não corresponder. Mas eu pergunto a vocês, se essa mulher desse texto tivesse agido com humildade, ela teria sido mais feliz do que foi? Sim ou não? O que deveria ela fazer? Abrir a porta e fazer de conta que não aconteceu nada e dizer, pode entrar. Ela deveria abrir a porta. Ela não deveria
fazer de conta que não aconteceu nada. Isso não, ela deveria confrontar. Como que a gente pode confrontar alguém que errou contra a gente? Eu não vou dar segredos, eu vou dizer só um princípio. Jamais, em momento algum, comece um diálogo a partir de uma situação tensa com a palavra você. Você, não, nem comece. A palavra você é uma palavra extremamente infeliz para começar uma situação onde você terá que confrontar um comportamento equivocado de sua esposa, de seu marido, de seu filho, de seu amigo. A palavra você não serve para introduzir. A atitude mais sábia é falar sobre como eu me senti. Tipo, hoje eu amanheci muito feliz e eu estava esperando muito o horário, o momento que nós combinamos que íamos nos encontrar. Eu me preparei para receber você, eu trabalhei o dia todo pensando no nosso momento. E quando chegou a hora, você não chegou. Eu pensei, é o dia da celebração da colheita, ele está muito feliz, muitos compromissos, eu vou esperar um pouco mais. Mas o tempo passou, eu me cansei, não deu mais. Eu tirei a minha roupa, eu já lavei os pés, eu já fui para a cama. E você não chegou. Bem, eu me senti muito mal, porque você esteve no meu pensamento o dia todo e no final eu não consegui. No texto que lemos agora, ele ainda apela, na sequência ele apela, ele diz assim, abra a porta, o sereno da noite está na minha cabeça, a minha cabeça está ficando molhada pelo orvalho. Ele é bom de conversa, ele sabe como tocar no emocional. Ele sabe dar uma de coitadinho. Ele sabe. Ele está errado. Mas a atitude dela tampouco foi sábia. A humildade de abrir a porta, ficar com o prejuízo da ofensa, mas sentar e dialogar sobre como se sentiu e não sobre o que o outro fez. Como se sentiu em função do que aconteceu, em função do ocorrido, exige sabedoria e humildade. Porque no orgulho e na arrogância, o que eu faço? Não abro a porta. Deixo sofrendo. Eu vou pirraçar. Ele vai comer o contado. Tá fazendo uma garoa. Eu quero que fique encharcado. Marcou comigo e não cumpriu. Mas o que o orgulho deu de lucro para ela? Ao contrário, de andar as 2 milhas que parece perda, mas é lucro, é ganho, é potência, é poder. Não abrir a porta por causa do orgulho debilitou, prejudicou, afetou a relação. Consegue compreender que não existe espaço para o orgulho e para a vaidade no seio da família. Não há espaço para isso. Existem ofensas, mas as ofensas precisam ser dialogadas, conversadas, trabalhadas, tratadas.
Eu vou pontuar uma outra situação familiar, onde a humildade teria feito muita diferença. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Versos 8 em diante. Então Abraão disse a Ló: não haja agora altercado, contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, porque nós somos irmãos, porque nós somos família. Não haja problemas entre nós, que os temas econômicos não gerem entre nós problemas. É o pedido de Abraão. Olhe, vamos fazer o seguinte: não está toda a terra diante de ti? Veja o que é humildade. Não está toda a terra diante de ti? Eu te rogo que escolha, para não brigarmos, vamos nos separar, vamos nos afastar, vamos aprender a respeitar a individualidade do outro. No contexto da família, se existe uma coisa importante, é o comportamento dos pardais. Os pardais são animais assim extremamente poderosos quando eles estão em bando. Quando eles chegam em uma árvore, pode ter um leão, um tigre, uma onça pode estar lá. Eles expulsam. Todos juntos expulsam. Eles necessitam muito do grupo para sobreviver. Muito. Mas tem um detalhe. Se você olha os pardais em uma árvore ou em um fio, desses fios elétricos, desses cabos elétricos, você vai ver que entre eles há uma distância regulamentar. A não ser que estejam acasalando, entre eles há uma distância. Eles necessitam um do outro, eles necessitam estar juntos, mas juntos não significa invadir o espaço, a individualidade, o espaço que eu preciso para abrir as minhas asas e voar. Então eles guardam uma distância suficiente para iniciar um voo, para abrir as asas e iniciar um voo. Assim são eles. E assim somos nós. Assim é o caso de Abraão e Ló. Eles cresceram, os filhos cresceram, a família cresceu, e os indivíduos agora precisam de um pouco mais de espaço, o que não significa separação. Espaço para viver juntos. Aí agora você pensa, pastor, lá vem com um paradoxo. É verdade. Para continuar juntos, é preciso afastar-se um pouco. Porque se existe uma coisa importante no meu casamento, é que eu saiba quem sou eu. É que eu tenha espaço para viver a minha própria vida. É que eu possa existir no contexto da relação. E eu preciso de espaço para escolher o meu barbeador. Eu preciso de espaço para escolher a hora que eu quero fazer a minha leitura.
Eu preciso de espaço para poder viver como eu, no ambiente da família. Então, para podermos viver juntos, necessitamos dar espaço a todos, para que todos possam existir enquanto indivíduo, a fim de que sejamos um conjunto, a fim de que sejamos uma unidade, uma comunidade. Eu preciso existir enquanto unidade. A fim de sermos uma comunidade, eu preciso existir enquanto unidade. Precisamos aprender a respeitar o espaço dos outros dentro de casa. O espaço da criança. Ela tem que ter espaço para ser criança. E para ser criança, necessita um certo espaço. O espaço de homem, e para ser homem, necessita um certo espaço. Exemplo, quando eu acabo de pregar, que eu vou para casa. Gente, eu não quero conversar. Não quero, eu falei demais. Eu não quero escutar minha voz. Eu quero entrar no carro e ir para casa. Se minha esposa quer falar, ela pode falar. O ruim é quando ela quer que eu fique respondendo a perguntas. Aí que eu fique respondendo. Aí eu desenvolvi uma técnica. Ela fala alguma coisa e eu faço. Porque eu não sei o que acontece. Eu saio daqui, eu quero ir para casa. Eu quero ficar sossegado. Eu quero ficar olhando para o telhado. Eu quero ficar calado. E eu preciso do meu espaço para ser eu. Tá, o que eu sinto não é lógico, mas sou eu. Eu sou isso aqui. E eu preciso de espaço para ser isso. E a gente precisa aprender a respeitar a necessidade de espaço que um homem tem enquanto homem, que uma mulher tem enquanto mulher, que uma criança, que um adolescente, que um jovem tem enquanto ente que é. E Abraão e Ló precisavam de espaço. Eram família, se amavam. O amor entre eles era tão sincero que Abraão enfrentou uma guerra por causa de Ló. Enfrentou uma guerra. E verso 9 diz: não está toda a terra diante de ti, escolha, para que você se afaste de mim e tenha espaço para viver, espaço para prosperar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se para a direita, eu para a esquerda. Verso 10, e Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. E viu que toda ela era regada e tinha muita água. E viu ali as cidades de Sodoma e Gomorra antes que Deus destruísse. Bem, e ele escolheu ir para lá. Ló não foi humilde. Ló não foi humilde. Eu quero destacar um ponto aqui. A humildade como critério para relacionar-se e a humildade como critério para escolhas. Quase sempre, aquilo que eu quero me engana. Cuidado com o que você gosta. Porque nos nossos gostos, com base nos nossos gostos, o inimigo arma muitas das armadilhas que nos fazem sofrer. Esteja vigilante sobre as coisas que você gosta. Vigilante. Ló, ele observou a vantagem. Observou o lucro. Ló foi para Sodoma. Em Sodoma, ele perdeu a família, boa parte da família.
Ló não tinha só aquelas duas jovens filhas. Ló tinha outros filhos e filhas que já estavam casados com gente daquela terra. A Bíblia fala de um momento em que anjos vieram visitar Abraão, e como Abraão orientou a Ismael a Eliezer e a esposa para servirem, como a família de Abraão toda se envolveu em servir aqueles visitantes. O texto bíblico fala de Ló, já em Sodoma, também recebendo visitas. E Ló vinha da mesma cultura que Abraão veio. E Ló deveria, e ele até foi gentil, porque o pessoal disse, os dois disseram, eu vou dormir na praça. Os dois anjos disseram a Ló, que foram visitar Sodoma, para destruir, para avisar da iminente destruição. Entraram em Sodoma e Ló os recebeu à porta. Olá, como estão? Nós viemos visitar a cidade. E onde vão passar a noite? Na praça. Ló disse, não, venha para a minha casa. Ele foi cortês. Mas quando você compara com a recepção que Abraão deu aos anjos quando vieram visitá-lo, você percebe que a recepção de Abraão foi muito mais rica. Ele lavou os pés, ele mandou preparar comida, ele chamou a sua família, sua esposa e seu filho para servi-los. Ele mesmo se inclinou numa atitude de cumprimento respeitoso. Ele mesmo. Abraão era um homem humilde. Era um homem que, por ser humilde, não se sentia humilhado em um gesto de cortesia. Não se sentia humilhado quando um colega passava num concurso que ia ganhar 30 mil reais, não se sentia inferiorizado. Não se sentia. Abraão não se sentia assim. Abraão não se sentia mal por dar o primeiro lugar às pessoas. Por dizer ao seu parente, não, escolha você. O que você quiser, escolha, eu fico com a outra parte. Ele não entrava em crise existencial. Ele não se sentia explorado. Ele não saiu dizendo que Ló era esperto. Porque quem é humilde de coração, depois que age humildemente, não se sente mal. Agora, todo aquele que conhece a humildade por discurso e tenta se comportar humildemente, depois dos atos de humildade se sente mal. E começa a falar mal da vaidade do outro, viu? Eu sabia. A família dele é toda assim. Ele escolheu lá, aquela parte lá, porque tinha mais água, era mais verde. Ele é um egoísta. Ele deveria ter dividido comigo. Mas não. Se a humildade de Abraão, dizendo a Ló, escolha, fosse falsa, depois que Ló tivesse escolhido, ele teria falado mal de Ló até o pôr do sol. E quem sabe o dia seguinte todo. A humildade falsa de quem não é humilde mesmo, a pessoa sabe que convém ser, mas como não é de coração, depois ela sempre se arrepende. E no primeiro revés, imagine, Abraão agora tinha que buscar água mais longe para alimentar o seu rebanho. Agora, imagine ele indo buscar água mais longe, com seus servos, com seus criados. Aquele Ló é um egoísta mesmo. Eu estou sofrendo por causa desse meu parente. Só que na primeira vez, quando a cidade de Sodoma foi assaltada, que levaram Ló e toda a sua família escravos, Abraão organizou
um destacamento, um grupo dos seus, e foi em busca de salvar a Ló. Abraão não estava ressentido por ter sido humilde e Ló haver se aproveitado da humildade de Abraão. Se no contexto da sua família alguém se aproveitar da sua humildade, não fique indignado com isso. Não fique. A escolha vaidosa sempre paga um preço. Ló perdeu a esposa, ele perdeu filhos e filhas, perdeu tudo que tinha materialmente e fugiu. Por causa de uma escolha egoísta. Cuidado com a vaidade. A humildade vai sempre ajudar você a escolher. 2 critérios bíblicos para escolher coisas. Profissões, negócios, 2 critérios bíblicos. O primeiro, que a paz de Deus seja o árbitro. Dizem Colossenses. Qualquer coisa que você for escolher, comprar, negociar, a primeira pergunta é, bata um papo com a paz. Você chega para a paz e pergunta, paz, você vai comigo nesse negócio? Se eu entrar nisso, você entra comigo ou eu entro só e você, paz, vai para outro lugar? Qualquer escolha que conspire contra a paz, rejeite-a. E eu vou dizer mais aos jovens, a maior paixão do mundo, o maior amor do mundo, eu duvido que resista à falta de paz. Eu quero ver quanto tempo a maior paixão do mundo suporta a falta de paz. Eu quero ver. Então tome a paz como critério para suas escolhas. E o outro critério é o que nós estamos falando toda essa noite, que é a humildade. Atue com humildade. O que é isso, pastor? Pensar no outro. Porque assim como Ló viu o lugar mais fértil, Abraão também viu. Só que Ló só pensou em si. Humildade é pensar no outro. Humildade. Filhos de Deus. Algumas pessoas vieram ao mundo e têm um comportamento estranho. Parece que nesse mundo não possuem uma missão e estão muito pouco dispostas ao sacrifício. E se conduzem nessa vida como turista. Turista é que não está disposto a sacrifícios. Zygmunt Bauman, filósofo polonês, morreu agora em janeiro deste ano. Ele é autor de alguns títulos em português, mais ou menos, até onde eu contei, algum tempo atrás, ele tinha 12 obras em português. Ele falou muito sobre mundo líquido, amores líquidos, sociedade líquida. E ele faz ele trabalha uma metáfora entre o peregrino e o turista. E ele começa dizendo que a única coisa que faz o peregrino, a única coisa comum entre o peregrino e o turista é o fato de que os dois são viajantes. Bem, para o peregrino, a viagem está relacionada à sua vida. Para o turista, a viagem é apenas um intervalo na vida cotidiana. Para o peregrino, a viagem é a busca por algo, e ele escolhe o lugar para onde vai
em função do que busca. Qual é a sua busca? Você busca o céu, então as escolhas de todos os dias precisam ser pautadas por esse critério. Qualquer escolha que me afaste do céu não me interessa. Eu quero as escolhas de negócios, de sócios, de tudo. Todas as minhas escolhas, eu quero que elas concorram para o meu propósito e não contra o meu propósito. Para o peregrino, ele está buscando algo. A viagem tem sentido existencial, enquanto para o turista é um ato de consumo. E assim é. Tem gente nessa vida que está consumindo a vida. Veio aqui para consumir os dias, as horas, os anos e finish. Para o peregrino, para o missionário, para aquele que veio a este mundo em missão, essa viagem que estamos fazendo agora tem um sentido existencial. Todos os turistas tendem a ir sempre ao mesmo lugar, porque eles são levados pela multidão. Já o peregrino, ele muitas vezes é solitário, ele não segue a multidão. Para o peregrino, a viagem está relacionada à sua identidade. Está relacionada à sua identidade, enquanto para o turista é só uma distração. Muitas vezes a viagem é uma maneira de fugir dele mesmo. Para o peregrino, não. A viagem vai confirmando sua identidade. Para o missionário, a sua missão vai confirmando a sua identidade. Aquele que veio ao mundo a passeio, ele vive em busca de distração. Para o peregrino, o trajeto é importante. Para o turista, não. Ele quer saber quantas horas e o meio mais rápido, porque ele quer tirar foto na Torre Eiffel. Ele quer pular de onde ele está, teletransportado, se possível. Porque para ele não interessa a caminhada. Mas para o peregrino, a caminhada vai educando ele. E eu quero dar um pensamento para vocês. O deserto, que muitas vezes nós atravessamos nesta caminhada, ele não veio para nos destruir. O deserto da tua peregrinação é para te educar. Se as coisas não estão fáceis, se você está atravessando por um momento difícil, é importante que você saiba que o deserto não é para te destruir, é para te educar. Porque humildade é coisa conquistada através de educação espiritual. Eu encerro com um pensamento. Jesus está sendo batizado. A voz do céu vem e diz: este é o meu filho amado. Meu filho amado. Dali ele sai e vai ao deserto. No deserto, todas as tentações estavam relacionadas a esta frase: tu és meu filho amado. Todas as tentações que Jesus sofreu estavam relacionadas a este pensamento. E a pergunta do inimigo era: certeza que você é o filho amado? Se você é o filho amado, mande que vire pão. Se você é o filho amado, se jogue daqui para baixo. Escute com clareza uma coisa. A verdade mais preciosa da existência de qualquer cristão, de qualquer pessoa,
é a verdade de que eu sou um filho amado de Deus. E a luta do inimigo todos os dias da minha vida, em todas as tentações, de todas as formas, vai ser certeza que você é o filho amado. Todos os dias. Quando as coisas não estiverem do jeito que você imagina, que alguém que tem tudo como teu Pai do céu poderia regalar, dar a você. E a coisa não saiu do jeito que você imaginou. E você tem que ir para o deserto e passar fome. E você tem que ir para uma cruz sem querer ir para a cruz. E ainda assim acreditar que é o filho amado dele. Estarei contigo na angústia, disse o Senhor. Livrá-lo-ei, o glorificarei. Porque conheceu o meu nome, eu vou saciá-lo. Porque a mim se apegou com amor. Você é o filho amado de Deus. Tudo que minha esposa precisa é saber isso. Eu posso tentar fazer tudo por ela, mas tudo que ela precisa é saber que é a filha amada de Deus. Deus abençoe você. Eu sei que algumas vezes será difícil acreditar nisso, porque o deserto vai te ofender. Quando o deserto te ofender, seja humilde. Dessa maneira, você vai continuar crendo que é a filha, o filho amado de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora o hino que tem sido o hino oficial da nossa semana, Restaura, para que essa verdade cantada seja também conduzida no nosso dia de amanhã, ou ainda até para casa mesmo, né? Deus nos mudar, Deus nos restaurar e Deus nos dar nova vida naquilo que estamos aprendendo. Cadê os meus amigos aqui que cantam? Ah, está aqui? Eduardo vai cuidar das meninas. Vamos fazer um dueto, né? Um duelo. Vamos ficar de pé e cantarmos juntos? Restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder, o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Amém, Senhor. Restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para
para que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, restaura. Amém. Amém. Abraão havia partido os animais ao meio, e os animais estavam divididos de um lado e de outro. Deus havia feito uma promessa e estava entrando em concerto com Abraão. E na Mesopotâmia, você quando ia entrar em concerto, você dividia, você tomava animais, dividia ao meio e passava entre os animais dizendo: caso eu não cumpra a minha palavra, eu quero que seja feito comigo o que foi feito com esses animais. Bem, Deus, Ele fez o pacto com Abraão e selou com o idioma, com a cultura conhecida por Abraão. E então os animais divididos ao meio, e Deus teria que passar e falar. E Abraão teria que passar também e prometer. Sabe o que aconteceu? Voltando para casa, leia o texto. Deus passou e fez o pacto. E quando foi a vez de Abraão passar, você pode ler outra vez. Era um sonho, era o pôr do sol. Deus passou outra vez. Deus passou por ele e Deus passou por Abraão. Não existe motivo para nenhum de nós ser orgulhoso, porque tudo de bom que foi feito por mim, eu não participei. Foi o fruto, foi a bondade de alguém que me alcançou. Deus passou por ele e passou por mim. Deus é maravilhoso. Humildade é só pensar na obra da graça e nenhum coração terá motivo para não ser humilde. Pai eterno, a tua maravilhosa graça nos tem ensinado. Em tua graça, Senhor, todo orgulho perde o significado. Em tua graça, a grande pergunta sobre quem sou eu necessita do complemento para que fique claro quem sou eu sem ti e quem sou eu contigo. E então a resposta pode vir com clareza. Quem sou eu sem ti, Senhor? Ó Deus, sem ti, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem o que precisamos. Ah, Senhor, agora, quem somos nós contigo? Quem somos nós contigo, Senhor? Contigo somos filhos amados, herdeiros do reino. Contigo, Senhor, somos vivos. Contigo temos alegria. Contigo temos tudo
e nenhum dos símbolos de poder deste mundo, como a vaidade e o orgulho, nenhum desses símbolos de poder fazem falta, porque o verdadeiro sentido para a vida é alcançado na comunhão contigo. E nessa comunhão, a partir dela, somos humildes e mansos de coração. Nossa humildade não será falsa. Não vamos agir com bondade e depois nos arrependermos de termos sido bons. Porque essa bondade será resultado da relação contigo, não importando o que outros façam, não terá poder para alterar esse estado da alma. Obrigado por tua presença nesta noite. Nossa família necessita, nossa comunidade necessita aprender com teu filho a ser humilde, porque humildade é coisa aprendida no relacionamento contigo, Senhor. Louvado seja o teu nome, pela oportunidade que tivemos de abrir abundantemente a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abençoar quem está ao seu lado. Eu sempre peço isso. Faz bem, não faz mal abençoar.